Abra, por favor, a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 6. Um texto bem conhecido, que foi uma das primeiras pregações que eu fiz na minha vida. Não essa, né? Mas em cima desse texto. E eu queria estar rememorando nesse primeiro culto noturno do ano de 2026 e trazendo aos nossos corações. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 8, foi o ano novo espiritual de Isaías. Né? Capítulo 6 fala do ano novo espiritual de Isaías, quando tudo espiritualmente mudou na vida dele, a partir do fato que vamos ver agora. Todo mundo comigo, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Estou aguardando. Obrigado, Jorge, pela água fresca. Já estava aqui? Isso, tá, irmão? Irmãos, eu confesso, a única pessoa que eu não tenho nojo, que tira o biscoito todo babado e enfia na minha boca, é o Bento. Ele tira o biscoito todo babado e enfia na minha boca. Quer compartilhar tudo, seu João. Ontem ele queria compartilhar uma colher de arroz com feijão, né, Lucas? Né, Tiago? Misericórdia. Não, e também a pastora também tem nojo, não. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas, cobria o rosto. Com 2 asas, cobria os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, o que diziam os serafins? Toda a terra. Vamos lá, de novo. O que os serafins diziam? A igreja toda. Santo. Toda a terra. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Do que clamava, não é isso? E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, o que ele disse, gente? Por quê? E os meus olhos? O Senhor. Eu adoro essa expressão. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse. O que disse o serafim? 1, 2, 3 e já. Eis que... Juntos, 8º. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E eu respondi: amém. Me aposto da oração da pastora, da oração de vocês, e que o Senhor fale mais, né? Irmãos, nós estamos vendo aqui um filho de um pastor, né? Já de uma idade tenra, assumindo no início do seu livro, quando ele se converteu. Aqui, Isaías aceitou ser enviado pelo Senhor. Esse texto, até onde nós lemos, ele é muito rico em vários aspectos, seja teologicamente, historicamente, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas teologicamente, o mesmo Deus, Eduardo, que ele é emanente, é o mesmo Deus que ele é presente, ele também é distante. O mesmo Deus que é santo, deixa sair do
do altar dele. Uma brasa santificada para tocar nos lábios de um homem puro. O mesmo Deus que é distante em qualidade, é presente em vontade. Eu não sei como alguém tem a coragem, eu tenho ouvido isso aí ao longo meus 27 anos, em fevereiro faço 28 anos, de pastoreio, de dizerem que não há graça no Antigo Testamento, ou no Testamento mais antigo. Um Deus que tinha tudo, Romário, para dizimar através de uma dor. Para um desafio. E ele entende, e daí em diante, Isaías, diga comigo, nunca mais voltou a ser o mesmo. Certamente ele continuou tendo defeito, tendo falhas, tendo dificuldades, pecando, mas em relação à devoção, aquilo que Deus tinha para ele fazer, Isaías nunca mais voltou a ser o mesmo. Existe uma diferença grande em fazer e assumir. Não significa que eu estou fazendo algo que eu assumo aquela função. E isso tem sido um grande problema em meio ao cristianismo hoje. Eu posso fazer sem ser. É aquela história que a gente já fez vários testes aqui. Eu vou perguntar ao Rafael e ao Pedro. Pedro, Rafael, o que vocês querem ser quando crescer? Fala, Pedro. Alto, filho. Professor. Meu Deus. Ele me abençoou e vai te abençoar também. E você, meu filho? Rafa. Hein? Militar. Tá bom. Observe que você incutiu isso na cabeça deles, Cris? Você incutiu isso? Observe que essa pergunta poderia ser feita a qualquer outra criança, adolescente, pré-adolescente, porque nós somos preparados em fazer algo no futuro e assumir que é aquilo que seremos. E esse é o problema. É muita gente fazendo sem ser. O que eu preciso ensinar, o que o Aguinaldo e a Cris precisam ensinar, o que nós, igrejas, temos que testemunhar para esses dois, é que o que eles têm que ser olha para mim, Rafa e Pedro, honesto, firme, convicto do que é em Deus, devotado como marido, fiel. Ser não significa fazer. E esse é o problema. Diga para quem está ao seu lado, tem muita gente fazendo sem ser. E essa é uma exigência que extrapola o que Deus está vendo. O texto exemplifica que até aqui, Marcelo, Isaías fez sem ser. Deus puniu. Deus chamou ele de bandido. Deus acusou e colocou alguém para revelar e dizer: eis que tu é filho de pastor e és uma anta. Alguém fez isso? Eis que tu é filho de pastor e és uma manguaça. Alguém fez isso? O próprio Deus, cara a cara com Isaías, falou para ele o quê? Tem jeito para você, filho. Eu estou aqui. Fica tranquilo. Eu vou te resgatar. Note que a confissão dele, Luciana, é que ele era um homem de impuros lábios. E Deus usou algo santo, seu Jonas, para tocar no que era impuro. Como Jesus que se deixou tocar, as impurezas de Bartimeu, as impurezas da mulher cananeia, as impurezas de por onde ele passou. E essa é a função da igreja. Não olhar para o impuro como alguém distante, mas como alguém a ser alcançado. Quanto tenho apanhado, quanto eu tenho sido criticado. Quando quem mais está nos perseguindo, quem mais está nos batendo, quem mais está prendendo pessoas certas, essas pessoas são os maiores alvos da nossa oração.
gostando dela ou não, querendo você que ela vá para o quinto do inferno ou não, querendo que ela fosse abduzida, acontecesse alguma coisa ou não. Nossa função na igreja, a igreja foi colocada aqui para resgatar os perdidos, ponto e acabou. Senão eu não estaria aqui. Nós fomos colocados para isso. Sacode 10 e diga, eita desafio. Porque pregar para quem está bonito, cheiroso, vem e me explica como é que eu faço para ser discipulado. Agora, Fábio, alguém que te persegue, alguém que fala mal, alguém que te acusa, alguém que não vê nenhuma possibilidade de te buscar, e você olhar para essa pessoa e dizer, perdoa, Pai, porque ela não sabe com quem está mexendo, o que ela está fazendo. E eu quero começar esse ano nos provocando. Graças a Deus eu tenho uma testemunha. Para ele, filho, você sabe, você caminha comigo há quantos anos, não é mulher, não é dinheiro e tal, mas o gênio, eu não posso prender mais a Natália no meu coração, eu não posso prender mais o Elmi no meu coração, eu não posso mais prender o Pedro, que ele fez para mim no meu coração, porque eu me prendendo, eu estou fazendo algo comigo que eu deixo de ser, ainda que fazendo. Quantos estão entendendo isso? Se você está prendendo algo, ou sentindo algo, liberta essa pessoa, libera esse sentimento. Sabe por quê? Olha para 10 em volta de você e diz, Deus quer te usar. Então, na verdade, a gente não deve fazer isso com a gente. Porque Deus tem algo muito grande para cada um de nós, amém ou não amém? Não existem homens e mulheres especiais. Existem homens e mulheres gerados com um propósito para Deus. E se você nasceu, você é um deles, você é uma delas. Não é papo de coach, não é papo de transformador, é o que eu acredito, que a palavra de Deus e o próprio autor deste livro diz que nós ainda éramos uma natureza informe e o Senhor já sabia quem nós seríamos. Você vê que tem uma questão maldita aí, amaldiçoada aí, de aborto a partir do 3º, 4º mês, que é onde o tronco cerebral está pronto e tal. Mas, querido, você vai lá, pode estar com poucas semanas, vai lá fazer, como é que chama aquilo, gente? Aí a ultrassom, parece um cavalinho correndo, né? Coraçãozinho, já tem vida. Ali Deus já sonhava com Flávia, já sonhava com Eduardo, nem sabia quem seria Edinalda, e Deus já falava, essa aí nasceu para dar certo. E aí vem as coisas e coisas que vão fazendo com a gente, e coisas que a gente vai fazendo, e que a gente vai permitindo ser feito, e o que era para ser, acaba sendo interrompido. E eu falei para ele, meu filho, eu quero que os meus netos contem uma história linda de mim. Então eu preciso reeditar a cada dia algo, e identificar a minha ferida, e identificar aonde falta, e identificar qual é o lugar que eu preciso da medida para chegar na estatura do varão perfeito. Pastor, mas você não tem vergonha disso? Ultimamente não tem dito mais isso. Ultimamente você vê os pastores aí, são super-homens, né? Super astros, super tudo, não derramam lágrimas, estão sempre bem, estão sempre perfeitos, né? Estão sempre magrinhos, isso aí está certo, tem que estar magrinho, né? Estão sempre tudo, não é verdade? Mas será que é isso mesmo? Porque o meu Jesus chorou, meu Jesus sofreu, Paulo chorou, Pedro chorou, Judas sofreu, Paulo sofreu como sofreu. E como é que a gente sabe que esses homens sofreram? E o próprio Deus em carne, que desafiou a lei da física. Tem uma lei que eu e o Fábio estudamos, Fábio Santiago Leite, lá no Belisário, uma das leis, acho que é de Newton. Pedro, me corrija se eu estiver errado. 2 corpos não conseguem ocupar. É Newton? Alguém me ajuda no Google aí. Jesus conseguiu ser homem e Deus no mesmo corpo. Ser homem e Deus no mesmo corpo. Quantas pessoas ao longo desse tempo de pastoreio eu já tive a oportunidade de chamar para conversar e chorar com elas.
Porque o pecado, ele é variável para cada um de nós. Talvez aqueles que a gente acha tão cabeludos, para Deus não é. A exemplo dos dois primeiros reis de Israel. Quem tem filha menina aqui, levanta a mão. Bem alto. Quem levaria Davi para dormir na sua casa, tendo uma menina, filha, em casa? Quem levaria? O problema de Saul foi só que ele ofereceu culto e guardou coisas que o sacerdote disse para ele: não faça. Quando Samuel chega, ele, já estamos prestando culto, já estamos oferecendo tudo para Deus. E Samuel olha para ele e fala: filho, que eu saiba, você é rei, e o sacerdote sou eu. Por isso que diante de Golias, Samuel sumiu. Deixou Saul ver quem ele era, mas também revelou quem Davi seria. Para nós, homens, o pecado de Davi desculpa o que eu vou citar em púlpito, nojo. E talvez nós não, Saul só desobedeceu, peraí, não é verdade? Agora olha o que Davi fez. Mas os padrões de Deus, como Deus vai fazer, por isso que eu acho um absurdo a igreja estar preocupada com julgamento. Quem está certo, quem está errado, se o irmão está assim ou está assado, se alguém vai para o céu ou vai para o inferno. Não nos compete isso. O nos compete agora é salvar, salvar, salvar. Levanta uma das suas mãos e diga bem alto: pelo rei, pelo reino. Só nos compete salvar, salvar. A gente não tem que estar preocupado com mais nada. E pastor, que você está dizendo tudo isso? Porque o tema desse primeiro sermão noturno de hoje é: quanto mais perto da luz, mais eu me vejo. Quanto mais perto eu chego da luz, mais eu me vejo. No meu primeiro ano, enquanto estudante de medicina, eu só tinha uma calça branca e uma camisa branca, que eu pensei, vai ser no período da anatomia lá e tal. Primeiro ano, no meu tempo, era ossos da anatomia. Então você não tinha muito contato com sangue, com nada, diga aleluia. E eu me assustei, porque no terceiro dia de medicina eu tomei uma bronca. Porque eu ia com a roupa que eu estou usando aqui agora. E a professora falou: Pérez, por que você não vem de branco? Aí eu fiquei quieto, todo mundo olhando. Eu falei: tem que vir de branco? Aí ela falou assim: é obrigado vir de branco, você tem que aprender a andar de branco. Aí eu falei assim: mas branco suja muito. Ela: errado. Toda cor suja, é que o branco aparece. Ontem eu fui na Pedra de Guaratiba com a pastora. E lembrei daquele versículo não, daquele poema que tem do Passo da Garça. Anda na lama, mas consegue se conservar branquinha. Somos nós nesse mundo aí. Tiver essa experiência, quem tiver essa experiência, bota no Google aí, amendoeira. A melhor casquinha de siri do Rio de Janeiro. Vai lá com a esposa. Depois em frente tem um pier. Senta lá naquele pier e observa as garças. Que coisa interessante. Elas conseguem comer, elas conseguem caminhar, ter o cotidiano delas no meio da lama, mas não se sujam. Sacode 10 e diga assim: você não é desse mundo. Você está nele. Então, irmãos, todo início do ano é a mesma coisa, né? Traz promessa, metas. O que você precisa o evangelho, em que a autoconfiança tem sido confundida com santidade. Muito trabalho de PNL para exaltar a autoconfiança revestida do sentimento de santidade. O autoelogio com maturidade espiritual. A aparência religiosa com intimidade com Deus.
Mas a verdade é simples e, infelizmente, ela é dura. Quem anda com Deus tem um proceder totalmente diferente do que tem sido pregado hoje. Quem anda longe de Deus não chora, gente. Pelo texto que a gente leu. Não estou falando da minha convicção, nem dos cursos que eu fiz, nem do que eu penso. Pelo texto que a gente viu. Quem anda longe de Deus não chora. Quem anda longe de Deus não confessa. Quem anda longe da luz não percebe as manchas. E hoje, essa palavra é para quem acha que não está bem. Essa palavra é para mim, é para você, que estamos percebendo algo e fala, poxa, eu não estou bem. Sacode de 10, diga, é o contrário. Se você identificou que está fraco, eita, mais 2 só, vamos lá. Vamos tentar. Se está longe de alguém, senta do lado de alguém. Não deixa o Fábio ali sozinho, não, gente. O Fábio aqui, ó, o Fábio Santiago Leite está sozinho aqui, ó. Perdeu a mamãe, né? Mas perdeu para Jesus, está bom. Né? A vovó está internada, operada. Os médicos dizem algo, mas a última palavra é de Deus. Amém ou não amém? A Leila está sozinha ali. O que mais? Pastor Tiago, tadinho, está sozinho. Dudu, tadinho, está sozinho lá. Procura alguém aí. Então, irmãos, olha para quem está do seu lado com carinho e diga assim, se está faltando algo. Se você se sente incompleto. Se você está inconformado com você mesmo. Se você olha para você e diz, rapaz, eu não estou completo, você está bem. Aí é que você está bem. É o contrário. Esse culto são para pessoas como eu, que ousa se aproximar da presença de Deus do jeito que está. Há 2 erros crassos que a religião impõe para nós. Primeiro, eu só vou buscar Deus quando eu estiver bem. Esse é um erro crasso. Quando eu estiver perfeito, eu busco a Deus. Sabe onde eu estaria agora, se eu tivesse que estar perfeito para buscar Deus, Adriana, sabe onde eu estaria? Em algum lugar menos aqui. Aonde é que a Bíblia diz isso? A palavra diz que os meus erros me afastam. Não, a palavra diz que a iniquidade são as nossas iniquidades que nos afastam do Senhor. Qual a diferença de pecado para iniquidade? Alguém pode me ajudar? Iniquidade é um pecado que se transformou aquele animalzinho de estimação que faz sujeira na nossa sala e a gente dá carinho e comida para ele e ele convive com a gente. A gente não consegue ter coragem de dizer, some da minha vida. Eu não te quero mais. E aí abre-se um ciclo de remorso, porque o arrependimento já morreu. Eu faço hoje, daqui a 2 meses faço de novo, aí daqui a 1 ano eu faço de novo, e vou fazendo, e fico nessa crise. Tudo na vida tem um basta. E tem horas que a gente tem que olhar e falar, chega. E tem horas que eu preciso criar mecanismos. Tem hora que eu preciso pedir ajuda, pastora. Tem hora que eu preciso criar metodologias para eu obedecer e não ser aquilo que o meu corpo me programa para ser. Seja na leitura, tá bom. Seja no estudo da Bíblia, tá bom. Seja na preparação, tá bom. Eu estou falando disso não, eu estou falando de vida com Deus. De vida de busca, de vida de intimidade, de vida de relacionamento. Mas o foco hoje, em Isaías 6, é que esse texto começa, Camila, com a informação. Foi um dos reis mais fortes, mais prósperos, mais estruturador da casa de Israel. A morte dele representa o fim da estabilidade de muita gente.
Foi preso um líder governante da Venezuela. Muita gente foi para a rua fazer festa, mas tem muita gente agora chorando, sabe por quê? Eram pessoas, inclusive pastores, palacianos, que viviam da sombra daquele governo e que agora, com a mudança do governo, vai mudar tudo. É isso que está acontecendo com Isaías aqui. O pai dele era um homem de Deus que servia ao rei. Sacode 10 e diga: acabou a mamata. Agora, filho, é você com Deus. Irmãos, nada acontece na nossa vida por acaso. As maiores ameaças, as maiores dores, os maiores problemas, era Deus permitindo, do buraco que até eu me enfiei, para eu poder mudar. Porque eu não acredito que o mal vem de Deus, não nasceu nele. Mas ele permite que coisas que a gente escolhe aconteçam. E no final, ele ainda, Romário, bota a gente de castigo para nos recuperar. É esse o Deus que eu acredito. Que nos ama. E que chora mais do que nós quando algo ruim está acontecendo na nossa vida. Mas tem coisas que a gente se coloca e a gente tem que aprender a sair. E fica mais fácil quando a gente chora no colo dele e diz: eu estou todo errado aqui, não sei de onde sair. Não sei como sair, me ajuda. Amém ou não amém? Então, irmãos, Uzias, né? Foi esse rei que eu falei. E a morte dele traz mudanças profundas na vida desse menino, sobretudo. E aí eu tenho algo para te afirmar. O pastor Rodrigo é o nosso escriba. Ele gosta de colocar lá no grupo, lá, ressaltar as frases, né? Uma das coisas que eu anotei aqui, pastor Rodrigo: quando o trono da terra cai, Isaías passou a ver, Aguinaldo, um trono que nunca ia cair. Eita, a Alessandra entendeu. Eu vou traduzir para você. Quando as dependências que nós temos em coisas e em pessoas da terra falharem, é o próprio Deus que vai cuidar de nós. Eita, agora entenderam. Isso o texto nos mostra. Quando a referência humana morre, a glória divina se revela. É isso que o texto está dizendo. Como é que você pode afirmar isso? Olha, Edma, Isaías não vê primeiro o pecado do povo. A primeira coisa que Isaías vê não é o povo de lábios impuros, Raquel. A primeira coisa que Isaías vê, Marcelinho, é: eu sou um homem. Eu sou um homem. Irmãos, não tem errada. Se há uma coisa nessa vida que é 100% de acerto, chama-se palavra de Deus. E se está escrito que os humilhados serão exaltados, filho, quando aquele menino disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Rapaz, o coração do pai. Preciso resgatar esse cara. É isso aí que eu quero. Por quê? Porque quando a gente repete a humildade da humilhação, os céus, o Senhor, isso foi eu, quero imaginar, tá? Jesus que está à direita, faz assim, ó. Olha para mim. Aí, pai, igualzinho a mim, me imitando. Agora, quando a soberba, a arrogância, quando fazia como Moisés, que desceu do monte com o rosto brilhando, e com o tempo o rosto começou a apagar. E aí o que ele fez? Ao invés de subir no monte de novo e chorar para brilhar de novo, ele colocou um paninho, Thalita, para fingir que não estava apagando. Aí vem a soberba, vem a arrogância. Aí Jesus abaixa e chora como o nosso advogado e diz: a cara de Satanás está parecendo o inimigo. Então aonde o tempo todo bem, Jesus disse:
tem de bom ânimo. É sinal que em alguns momentos na vida não o teremos. E estão vendendo um evangelho, preparando, irmãos, o sinal da volta de Jesus e da subida do anticristo no trono, não está lá fora não, irmãos, está dentro da igreja. Um dos sinais que Paulo adverte a Timóteo e seus filhos na fé, aos discípulos como Silas, ele diz a seguinte coisa: o amor de muitos... Meu Deus do céu, alguém lá fora tem consciência de amor por Deus? Não, o amor por Deus, quem tem é a igreja dele. E como se revela o amor de Deus? Através de querer conhecê-lo. Por quê? Porque foi isso, Jorginho. Deus te criou para isso. Você troca água, hoje está babado, né? Você fica lá no estacionamento, você é um dos caras mais proativos dessa igreja. Mas Deus não te criou para isso. Isso é funcionalidade. É fazer. Deus te criou para ser alguém que está começando a conectar o início, para ser alguém que seja incansável de conversar com Ele. Sabe aquele dia que tu dirigiu o dia todo, passou por várias coisas, e você só quer uma coisa: chegar em casa, banho quente, massagem dos pés da Flávia, olhar nos olhos dela e dizer: amor, que saudade. Já sentiu? Diga todo dia, pelo amor de Deus. Diga todo dia. Estou preparando um ambiente para você, botei a bola no pênalti. Vamos lá, vamos repetir. Você já sentiu isso, Jorginho? Diga todo dia. Agora abraça ela, vai, dá um beijo. Diga: todo dia eu chego assim em casa. Está entendendo, não? Está ligado? Entendeu? Posso te dizer que é assim que o Senhor espera. Ele espera todos os dias o papo dele com o Jorginho, com o Péricles, com o Reginaldo, com o Fábio Conceição, com o Romário. Ele espera todo dia. E nesse papo com ele, a luz, a presença dele é tão grande que eu consigo dizer todos os dias: ai de mim. E aí eu consigo olhar aonde está sujo. Eu consigo ver aonde está borrado. E eu consigo perceber que se realmente será muito cobrado, quem muito é dado, eu estou lascado. Então só há um lugar para mim. E ainda bem que elas se renovam cada manhã. Só há um lugar para mim: as misericórdias dele. As misericórdias dele. Sabe, irmãos, não é um sermão desanimador, mas é algo que eu e você precisamos entender. Não há nada que você faça nessa vida que vai agradar a Deus mais do que Ele já te ama. E não há nada que você não faça que Ele vai deixar de te amar. Irmãos, Ele te ama, pronto, e acabou do jeito que você é. Isso não tem nada a ver com salvação, condenação eterna, com afastamento. Não, isso são consequências da vida que a gente leva. Ele nos ama mesmo a gente indo para o inferno. E a religião tem pego isso ou para trabalhar o exagero da condenação, ou para trabalhar o exagero da supergraça. E aí, irmãos, o evangelho está sendo preparado dentro do corpo da igreja. Hoje tivemos um debate bom na classe dos homens. Sacode 10 em volta de você e diga: escola dominical com você é muito mais legal. E a gente comprovou isso. Por quê? Na Alemanha, eu botei para os homens lá, tá? Estão mandando os pastores embora, e quem está pregando no púlpito é a IA. Sim, coloca no grupo da igreja aí, gente. Quem está no grupo dos conectados dos homens aí? Coloca. Por que estão fazendo isso já? Porque, para mim, o anticristo é muito mais do que uma pessoa. O anticristo é um conjunto de sistemas que irão surgir para perseguir e destruir a quem defende certas coisas que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel colocou nessa terra. Então, um crescimento exagerado. Eu estive, a dona Edinalda acho que esteve comigo. A Flávia esteve no Egito comigo. E passamos por Gaza, né? Na entrada, que tomaram todos os nossos passaportes, que a gente ficou doido. Dona Edinalda esteve comigo em
Teve gente aqui que esteve comigo em Dubai, em Amman, em Abu Dhabi, na Jordânia, na Turquia, em vários lugares de governo islâmico. É de 7 a 10 filhos. E a Europa, 1 filho, no máximo 2. Naturalmente, com o passar do tempo. Quantos estão entendendo? Posso falar muito, né, irmãos? Daqui a pouco a live cai aí. Por perseguição religiosa. Que agora está assim. Isso está acontecendo. Que a certo está virando errado, o errado está virando certo. Me lembra até um homem que escreveu Canudos, qual é o nome dele? Euclides, que coloca um personagem lá chamado Antônio. Cadê os vestibulares aí, gente? Os vestibulares. Antônio com C. Disse o quê? Que o mar ia virar deserto e o deserto ia virar mar. Está acontecendo. Tudo isso, os sinais estão acontecendo. É furacão no Brasil, no sul, é maremoto. Está acontecendo, e vai acontecer, e deixa acontecer. Mas o que mais marca é a igreja, o amor se esfriando, o amor pela palavra. Irmãos, coloca lá no grupo também, de novo, quem está no grupo dos homens aí. Um homem na África disse a seguinte coisa: no Natal irá vir um dilúvio. Quem viu isso? Milhares de pessoas venderam os seus bens e entregaram para ele construir uma arca. Irmãos, todo mundo que lê um pouquinho da Bíblia e sai na rua e vê uma chuva no verão, depois um arco-íris, sabe que aquilo ali foi uma aliança gerada por Deus e que ele afirmou o quê, Talísia? Nunca mais tornarei a encher a terra de água para assolar a vida humana. Milhares de pessoas venderam os seus bens para poder entrar na arca. No dia 25 ele disse que Deus adiou. Está preso, pastor. O que me assusta, seu Jonas, não é a maldade da intencionalidade, da falta de caráter de um líder, que a gente está cercado disso aqui no Brasil. São outras arcas que estão vendendo. Mas, Aguinaldo, o que me assusta é a pobreza do povo em não ler a palavra e acreditar nisso. Mas é a preparação para o anticristo, por quê? Vai ser pregado e o povo vai engolir, desde o que tenha motivação, desde o que tenha boa fala, desde que tenha alegria o tempo todo, desde que satisfaça o meu prazer, o meu ego, a minha vontade. E uma das coisas que é lei, Luciana, você não pode sofrer, senão você tem fé. Você não pode passar por tribulações, você não pode mostrar o que você é, porque senão você não tem fé. Posso ouvir um misericórdia bem alto? Isaías, antes de ver qualquer coisa errada no povo, ele olha para ele e diz: estou lascado. Miguel, só para você entender, Miguel, ai de mim, por tradução nesse texto, pode fazer isso em casa, tá bom? Tudo que eu pregar aqui que você não souber, por favor, faz um favor para mim, desconfie e pesquise, para você aprender mais. Não é errado desconfiar do pastor e pesquisar, não. Também não vai para o inferno, tá bom? Pelo contrário, você vai aprender mais. As maiores coisas que eu aprendi com pregadores foi desconfiando deles e buscando saber se era aquilo mesmo. Ai de mim se traduz por que eu morra. Leila, quando ele olhou para Deus, eu não estou podendo abaixar, irmãos, que ontem eu carreguei o Bento nas costas o tempo todo, minha coluna está que está, mas eu não abro mão de carregá-lo. Vem aqui, por favor, Breno. Bota o pé aqui, filho. Vocês estão vendo a calça do Breno? Lá embaixo, sobe aqui, Breno. Lá embaixo tem uma parte preguiada, como se fosse uma bainha. Imagine ele com isso em um vestido. Aquilo é a aba da veste. Foi isso que ele viu. Ele não viu a cor do cabelo, ele não viu que tamanho que era, a cor da pele. Ele não viu se era asiático, se era... Ele só viu a aba das vestes. E essa aba das vestes enchia todo o templo. Sacode 10, diga bem alto: meu Deus é um Deus grandão. É um Deus enorme, é um Deus poderoso. Que não é você, tá bom? Palmas para o ator, gente. Opa, que isso? É o lobby aí. Pode gritar, grita, filha, grita.
Aí, ele tomou um susto tão grande que quando ele olhou e caiu para trás, ele diga que eu morra. Se isso aí é Deus, se essa é a glória dele, se essa é a presença dele, eu não quero ver nem a face. Isso faz para a gente entender como é que Moisés, assassino, volta totalmente transfigurado. Irmãos, eu estive no Sinai. Uma das coisas que eu mais fico chateado com a pastora, eu falei, vamos de camelo, vamos de camelo, vamos de camelo. Ah, esse bicho, ele baba, ele cospe, ele morde. E aí eu falei, vamos de camelo. Por quê? Estava indo muita gente com a gente, que a gente viu que não era para ir. São 7 quilômetros subindo. Lembra, Flávio? Você ficou no hotel? Não tem problema, porque você confessou. Eram 7 quilômetros subindo. Nós tivemos que chegar lá, não foi, Flávio? 3 da manhã, porque às 9 ninguém aguenta de calor. E para subir você tem que comprar uma manta, porque está muito frio, é deserto. E cismou um grupo da 10ª idade aí, nada contra, também, por favor, não corta a live não, é só explicando. Que eu falei, não vai chegar em 2 quilômetros, nós vamos de camelo, vamos de camelo. Porque eu, como pastor, não vou deixar a pé ninguém para trás. Eu não vou olhar para esse pessoal, eu não vou na frente, não. Os outros pastores foram, conseguiram ir lá no cume. Eu não consegui. Eu falei, não vou deixar esse povo. Não é, filho? Não adianta fazer esse bico. E ela não quis ir de camelo, porque o camelo cospe, o camelo fede, o camelo tudo, seu João. Quando chegou lá em cima, com 5 quilômetros, eu deixei de ver o topo por 2 quilômetros, dona Zizi. Por 2 quilômetros. Ela falou assim, pede um camelo para eu descer, que eu não estou aguentando. Eu falei, tem a filmagem, vou botar no grupo da igreja, pode? A pessoa gritando 5 quilômetros. Mas o que eu queria falar sobre isso? Nós chegamos aí no ponto sugestivo de onde Moisés parou e disse para Josué, fica aqui. Irmãos, a gente ficou com um grupo e a gente foi tomado de um sentimento naquele lugar. Porque eu não posso também deixar de crer que existem algumas geografias que Deus marca, senão não teria significado. Senão, qual a diferença dessa cadeira para mim e da sala? Aliás, né, Luciano? Irmãos, por favor, né, sobretudo, eu creio que são os mais jovens, quando acabar, pega o chiclete, joga fora. Né, Luciano? Copo. A Luciana tem nos ajudado, tem nos abençoado a cantina, tem nos ajudado. Está cheirosa ou não está? Olha o chão como é que está brilhando agora. Dá um aleluia aí. Mas ajuda a gente, tá bom? Eu lá na escola, quando eu dava aula para adolescente, que eu já me aposentei, eu dizia para eles, as pessoas que trabalham aqui, elas não estão sendo pagas para limpar a nossa falta de educação, mas os acidentes que acontecem. Um copo que cai de refrigerante, para a nossa falta de educação, não. Então, eu não entro nessa sala enquanto não estiver limpo. Aí eles tinham que limpar. Não entro. Cata esses papéis aí no chão, essas bolinhas aí. Porque meu avô limpou necrotério durante muito tempo, catava pedaço de corpo, depois da aula de anatomia. Meu avô, pai do meu pai. Eu sei de onde eu vim. Então, um pedido carinhoso, pega um copinho de plástico, joga lá no lixo. Se ajudar a gente, terminou de ir ao banheiro, a lixeira está muito cheia. Porque o bem-estar é comum, é para todos nós. Posso ouvir um glória a Deus? Se você é igual a eu, que é nojento, pede alguém. Fábio, me ajuda aqui, que está ruim para mim. Jorginho, me ajuda. Não dá para amarrar essa lixeira aqui, não. Mas vamos estar juntos nesse propósito. Entendeu? Porque no reino dele, maior é o que serve. Amém? Tá bom? Luciana não fez fofoca, não. Ela nem pediu para eu fazer isso. Amém, irmã? Dá um amém alto aí. Aquele amém de vovó nova. Vai, aquele amém de vovó nova. Nasceu PH, prematuro, mas já está em casa. Diga glória a Deus. O mais novo botafoguense dessa igreja. Amém, Luciana? Amém, Luciana? A gente sabe com quem a gente brinca, né? Tá bom, gente? Com muito carinho que o pastor pede isso. Não de acusação, repreensão. Então, irmãos,
naquele momento. 3 vezes Deus fala, seja apenas forte e corajoso. Como ele estava, seu João? Qual o contrário de forte? E de corajoso? Covarde. Agora, quem de nós aqui já não chegou diante de uma decisão fraco e covarde? Então, o que eu me questiono é que esse novo modelo evangélico de ser, que abomina a palavra e quer adotar algo que não existe, não mostra e não mostra, diga bem alto comigo, mostra o que convém e não mostra o que retém. O que retém a fé. E é muito simples o Evangelho. Ele não é difícil. Jesus simplificou tudo. Ele veio para simplificar e para cumprir tudo. Até os mandamentos, ele simplificou tudo. Falou, ó, é só me seguir. É só me seguir. E ainda botou um para falar para os gentios. Diga glória a Deus. Somos nós que disse assim, sede meus imitadores. É só me imitar. Aí a pergunta é, ajuda aí. Vou pedir alguém para me ajudar aí. Vamos lá. Vanessa, que gosta muito de falar e não tem vergonha. Vanessa, Jesus chorou? Em algum momento, Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz? Instagram do céu e para as pessoas. Isaías, olham os serafins e eles não estão cantando amor, amor, e jogando rosa e dando bronca, sai da frente. Né? Os anjos não estavam cantando quando eu estou aqui, cala a boca. Né? O que os anjos estavam cantando, Flávio? Santo, santo, santo. É como se falassem para ele, meu filho, é só se igualar. Santo, santo. Mas vamos sair da navegação do pastor Pérez para a teologia. O que esse texto e essa parte, isso tudo que eu estou falando desde Moisés, quer dizer para nós? Santidade revelada gera consciência de pecado. Quando eu busco a santidade e vejo o que é ser santo, eu olho e falo, eu não passo de um miserável. Quando eu olho o valor qualitativo de Deus e olho para mim, eu consigo perdoar fácil o Reginaldo, eu consigo perdoar fácil o Jonas, eu consigo perdoar fácil o Lucas, olha que é difícil, eu consigo perdoar fácil o Tiago, eu preciso. Porque ele que é infinitamente melhor do que eu, de qualidades inestimáveis, incomparáveis, incontáveis, superiores, infinitas, interdenominacionais, olha para mim e diz, pega aí, anjo. E a coisa piora, Raquel, a coisa piora, Aguinaldo, porque ele não deixa o serafim tocar com a mão. O que vai santificar a boca do impuro é tão santo que o anjo teve que pegar com uma pinça. Mas o amor é tão grande que pode tocar na boca de um pobre pecador, igual a Péricles e Isaías. Deu para entender já quem é o teu Deus? E quando isso aparece, é como se a gente tivesse acabado de correr uma maratona de roupa branca, se olhasse no espelho e falasse, esse sou eu, caramba, eu estou assim. As coisas se revelam de uma tal forma que, como disse Calvino, santidade revelada gera consciência de pecado. Ou melhor, quanto maior a revelação de Deus, menor o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, olha para mim. Se uma pessoa se diz que conhece muito a Deus, mas ela é imbatível, sacode 10 e diga, desconfie. Que uma pessoa que conhece muito a Deus, ela sabe que ela não é nada.
trapo de imundície, bichinho de Jacó. Alguém sabe da expressão trapo de imundície? Quem sabe, levanta a mão. Não quero provocar ninguém não, gente, só para eu não perder tempo explicando. Irmãos, não tinha papel higiênico. Os reis tinham um moço chamado trás da porta. Esse moço lavava os pés. Estou falando da cultura que estamos vivendo. Aqui, no contexto bíblico. Pegamos a nave, tá? Estamos aqui. Esquece Brasil, esquece que você está aqui. E além de lavar os pés, Fábio, e ao invés de secar os pés, foi a postura que Jesus se colocou na Páscoa do menino de trás da porta. Alguns deles, sobretudo criados de nobres, também usavam o pano para limpar as partes depois de terem realizados, como eu vou falar isso, uma coisa dessa no altar, as suas necessidades fisiológicas sólidas. Ficou bom assim? Ficou bom, né? E aí, irmãos, 3 coisas eu quero falar com vocês aqui antes da conclusão. Quem está perto de Deus não se exalta, se quebranta. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está perto de Deus não se exalta, não é melhor, não é eu tenho unção, não se quebranta. Isaías não diz que povo terrível, safado é esse, ele diz, de novo, já expliquei, ai de mim. Irmãos, alguém aqui já chegou a ver Deus nessa dimensão? Ele, quando viu, falou, miserável, eu estou morto. E hoje, apóstolo, não caminhei com Jesus, não recebi ensinamento direto de Jesus, porque isso significa em grego apostoléu. Paulo só foi considerado apóstolo de Cristo porque ele teve a experiência de Damasco, lembra de cair do cavalo e tal? Perdão, de Damasco não, do caminho até Damasco, para Damasco. E aí ele é considerado de apóstolo dos gentios, porque ele passou a pregar o que os apóstolos não queriam. Os apóstolos queriam pregar para quem? O povo de Israel, porque entendia que Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. E Paulo é levantado para anunciar, e pela primeira vez fomos chamados de cristãos, não foi em Jerusalém, não foi em Israel, foi aonde? Antioquia, que fomos chamados de cristãos pela primeira vez. E a igreja verdadeira, eu não posso falar isso, que eu estou pecando. A igreja que passou a funcionar com o que Cristo queria de uma igreja foi em Antioquia. Não foi nem em Jerusalém, nem em Israel, nem em Roma. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se humilhavam tanto que eles já chamavam de pequenos cristos. Cristo já foi mais do que humilhado e pisado. E os primeiros cristãos foram chamados de pequeninos ainda, menores do que o Cristo. Mas que, a exemplo deles, faziam tudo. Só não voltava atrás. Morro para o meu Cristo. Passo fome pelo meu Cristo. Tenho problema para o meu Cristo. Sou assassinado pelo meu. Minha família toda é assassinada. E diga, nega Jesus, senão tua mulher vai ser enterrada viva. E enterravam. E ele não nega Jesus. Nega Jesus, senão seus filhos. Agora, na tua frente aqui, nós vamos enterrar eles vivos. Não nego. E quando chove, eu tenho dificuldade de vir à igreja. Quando eu tenho problema, Deus não atuou, então eu vou desistir. Deus esqueceu de mim. Tadinho de mim. Esse não é o evangelho de Jesus. Nós não somos o centro. Tem uma pregação aí, sobretudo de um rapaz que eu esqueço sempre o nome, mas ele fala assim, de forma infantilizada com o público. Ele fala assim, ele diz que nós somos o centro do que Deus... Nós nunca somos o centro de nada. Nós somos a periferia de tudo, sobretudo do amor de Deus. Pelas misericórdias dele, nós fomos resgatados. O centro é Ele, por Ele, para Ele, tudo é Ele. Eu sou um exilado que fui conquistado pela graça e pelo amor dele. É só por isso que eu vivo, porque eu dependo dele 96 horas por dia. Se isso é possível. Esse é o evangelho. Somos a melhor igreja do planeta. Queremos ser maiores. Mas eu sonho em ter um povo que seja um dos mais fiéis da face da terra. Eu sonho com uma igreja fiel.
Uma igreja que olha para o irmão considerando ele maior do que ele. Uma igreja que olha para o outro, ele está de cara feia e eu, ao invés de pensar mal e fazer cara feia também, eu vou lá, abraço e oro e digo, você não está bem, a tua dor é minha dor, não precisa me contar, mas eu te amo. Eu sonho com essa igreja. Uma igreja que quando alguém cai, todo mundo corre e diz, você não vai ficar aí, porque eu já passei por aí, vamos levantar, vamos continuar, vamos prosseguir. Uma igreja que não fica feliz e não conta, olha, lembra, sabe, fulano caiu. Não, pelo contrário, que chora e se entristece. Uma igreja que vê líder todo errado, que a gente sabe que está errado, que está pecando, mas que não desiste de orar. Irmãos, sabe qual é o maior castigo para mim, para Alexandre de Moraes? Que ele se converta. E ele conheça como Paulo conheceu o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Sabe qual vai ser a maior vitória para Deus? Que aquele homem levante a mão e diga, perdão, Brasil, eu reconheço que através da pregação do André Mendonça, que o Senhor dele é o meu Senhor, e eu renego tudo e quero confessar tudo, porque o Deus de Abraão, de Isaac, ele é vivo. Irmão, você imagina quando Zaqueu desceu de lá disposto a fazer tudo, a ponto de restituir? O ladrão, o safado, o que emprestava dinheiro a juros, o que denunciava o povo para Roma. Esse para mim é o maior milagre, não é o câncer que é curado, não. O maior milagre para mim é o grande pecador dizer, eu matava, eu perseguia, eu decretava. Quando o primeiro mártir da igreja foi apedrejado, qual é o nome dele? Pastor não vale. Não vou entrar na minha frente. Eu vou chegar e vou falar, Paulo, era a morte de Estevão que era o teu espinho na carne? Sabe, irmãos, eu preciso que vocês pensem assim para não deixar eu me perder nessa caminhada pastoral. E quando eu for, esse tem que ser o norte, se a igreja ainda estiver aqui, se Jesus não tiver voltado, da nossa igreja. Nós acreditamos que o Senhor transforma o coração do mais impuro, mais tenebroso, do mais nojento, do mais inabitável ser humano e tira ele das garras do inferno. Agora, estou feliz com o que está acontecendo? Não. Tem hora que meu estômago dá náusea, quem mais aqui? Só o meu? Tem hora que vem um sentimento que diga misericórdia? Mas não mais? Vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Se a gente está chateado com alguém que deveria exercer justiça e comete injustiça, imagina se nós pudéssemos pegar uma nave que vencesse a equação do espaço-tempo e a gente voltasse e visse Pilatos e aquele povo julgando o nosso Senhor. Será que seríamos diferentes dos 11 que sumiram? E João ficou, mas João não pulou lá para defender Jesus, não. Eu morro junto com ele. Não. Seguiu chorando. Seguiu, mas chorando. Mas também com medo. A pior mácula que o diabo pode colocar no nosso coração, a pior consequência que o diabo pode trazer para a nossa natureza, é fazer com que qualquer resposta nossa em vida, seja em atitudes, em palavras ou em atos, se pareça com a dele. Bicho nojento, escroto. Desculpa, Senhor, falando isso no altar. Raramente, quando manifesta, que eu não gosto de graça com o diabo, não. Pai da mentira, eu não gosto de conversar. Mas quando manifesta e quer falar, diz que me odeia. Então empata sempre. Se é uma coisa que eu odeio, é o diabo. Eu odeio o diabo. Tem mais alguém aqui? E a melhor maneira de eu matar ele na raiva é ele me sugere para fazer algo e a minha carne está indo. Eu falo, não, por que está fazendo isso, sua nojenta? Olha para cá. Não, você parece com Jesus. Ah, mas vai abrir um buraco aqui. Se parece com Jesus. Essa semana eu comentei na devocional com a pastora anteontem, né?
que foi para esquecer o passado, não é isso, filha? A gente comentou, ela me deu um montão de estrelinha, né, amor? Essa semana. Por que as estrelinhas? Porque eu tinha mão para responder uma coisa e responder igual a Papai do Céu, não foi? Aí você me deu estrelinha na devocional. Mas mais do que a estrelinha dela, Fábio, eu olho no espelho e me sinto, pastor, e eu posso levar esse povo para um lugar melhor. Eu posso levar esse povo para um aprisco bom, porque minha carne tinha tudo para reagir como Satanás, mas eu reagi como Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? E assim eu quero que o Bento me veja, assim eu quero que o Benício me veja, assim eu quero que as trigêmeas me vejam, assim eu quero que o Oliver, a Serena, me ajuda aí, Benjamin, me ajuda aí, me ajuda aí. Os quadrigêmeos da Yasmin, me ajuda aí. O quinto para os gêmeos do Breno. Diga um aleluia aí, gente. Minha filha, aí já faz logo a ligadura, fica zero. Entendeu? Vai muito mais além do que um projeto familiar e pessoal. A gente precisa sair daqui, não exaltando a nossa história, mas o Deus que usou a caneta da minha vida para escrever a história dele. Não é à toa que Paulo nos chama de cartas abertas. Vós sois cartas abertas. Quem está escrevendo essa história? Através da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu ajo. É fácil? Não é fácil, irmãos. Se vocês conhecem alguém genioso, olha para o altar. Olha para o altar. Não é fácil. Não é fácil. Vencer o rompante, a carne, as deficiências, não é fácil. Mas a gente precisa lutar. Isaías só descobriu isso quando ele se chegou perto de Deus. Deus confessa. Eu vou ter vergonha de falar isso no altar, Elmir? O Espírito Santo já sabe, Thalise. O Espírito Santo já sabe. E é ele que eu tinha que ter vergonha. É aquela história, para onde que eu vou? Se eu subo mais altos montes, lá tu estás. Se eu vou no mais... Olha só, não tinha nem satélite. Se eu vou no mais profundo abismo... Tem gente que ainda ousa achar que esse livro é uma brincadeira contada por homens. Você era uma natureza informe e o teu coração já batia, eu já te conhecia. Não tinha nem como é o nome? Ultrassom, não tinha nada disso. Segundo ponto, a luz não condena. Diz aí para quem está do seu lado, a luz não condena, ela só revela. Então não deixa a religiosidade dizer que a presença de Deus, a trazer as coisas à luz, você vai ser condenado. Pelo contrário, você vai ser livre. Livre. Depois que Pedro, pela terceira vez, enquanto Pedro, Fábio, não assumiu a revelação que havia para com ele, e Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me aga após? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabe que é só filéu. Jesus pergunta a ele, o teu amor por mim é incondicional? Aga, pois. E ele responde, tu sabe que eu só consigo te amar como um amigo. Fugi, eu menti, eu neguei. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, aí tem sentido, né? No português não tem sentido, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Que o nosso amor é, mas não, no grego, Jesus pergunta, eu posso trazer a Bíblia intertestamentária da semana que vem? Ou botar no grupo a foto, mostrando para vocês a diferença dos verbos, tá? Ele pergunta se ele ama ágape incondicional. Incondicionalmente, Pedro responde só como amigo, só filéu. A segunda pergunta é a mesma coisa. Quer dizer, Pedro, que não é agapós. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que é só filéu. Aí a última pergunta de Jesus revela o caráter dele e fala, tá bom, Pedro, então é só filéu, né? Aí o que ele fala? Senhor, tu sabe que eu te amo, tu sabe que eu não tenho... Porque momentos antes, o que Pedro tinha dito para ele? Para onde nós vamos? Se só tu?
Momentos antes, Dudu, Pedro tinha respondido o quê? A maior pergunta que Jesus tinha feito antes de partir. Uns dizem que eu sou Elias, outros dizem, e tu? E vocês, quem disse que eu sou? Quem foi que respondeu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem que responde? E aí diz, não foi carne e sangue, Pedro, que te respondeu, que te deu essa resposta. Não veio da tua carne, não veio do teu sangue. Mas aí Jesus vai, traz uma revelação para Pedro. Só cuidado, porque o diabo está te peneirando como trigo. O que é palha voa, o que é verdade cai de novo. As sementes caem. O que não presta está te peneirando como trigo. Cuidado para tu não ser palha. E esses somos nós. Muito bem aqui, vamos para casa hoje cheio da presença de Deus, amém ou não amém? Vamos sair daqui transbordando desse primeiro culto, da gratidão pelo amor dele, que nos revela e que nenhum de nós é condenado pelos nossos erros, pelo contrário, os nossos erros nos aproximam dele, revela e mostra quem eu sou, ao ponto de olhar para minha esposa e dizer, tua esposa de repente sabe tudo, teu filho, só não tem coragem de falar. As pessoas em volta de você sabem mau hálito, suvaqueira. Todo mundo sente, mas ninguém te diz. É igual o pecado. Está rindo de quê, Janeiro? Estou com mau hálito? Só não te dizem, mas já sabe. Que coisa linda quando um filho pode dizer, papai, não vou fazer isso, porque isso é errado. Um jovem uma vez falou isso para o pai dele, eu conheci esse jovem. E o pai falou, se o telefone tocar e for para mim, diz que eu não estou. E esse jovenzinho falou, papai, aprendi na escola dominical que não posso fazer isso. Convivo com esse jovem até hoje. Quando eu acordo, olho ele todo dia no espelho. Que bom quando um filho pode dizer isso sem ter medo de tomar um tapa, sem ter uma repreensão, sem ouvir, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é o discipulado reverso. Por favor, como ele imitou Jesus. Esse é o discipulado geracional. E por favor, Tiago e Lucas, nas minhas falhas, reeditem o melhor em vocês, para que o seu neto seja melhor, meu neto seja melhor do que vocês e do que eu. E assim ele vai purificando, santificando a linhagem. Deixará seu pai e sua mãe e se unirá a mulher numa só carne comigo, e eu vou dizer o que é a partir de agora o novo. Ah, mas eu sou assim, eu sou filho de Licínia com Luiz, você é assim mesmo, ou Deus me leva, ou Deus me mata, ou Deus me muda. Nada disso. Você é Janaína, graciosa do Cristo, e Ele te transformou na coisa mais linda do jardim dele, e também do meu coração. Se ligou, Jorge? Que amor é esse, irmãos? Que tem tudo para condenar e pega a coisa mais santa e toca no que é horrível e santifica. A gratidão foi tão grande que quando perguntou, eu quero que limpe o banheiro, ele diz, eis-me aqui. O que eu comecei a falar lá no início do sermão sobre fazer e ser? Porque a crise de Deus é que tinha muita coisa para fazer, mas poucos queriam ser. E essa denota, a quem enviarei? A quem há de ir? Não é por ele, é por nós. A quem há de ir por nós? Sacode 10 aí. Diga, somos o reino, fazemos parte do reino. É por nós, se um aqui sofrer, todo mundo sofre. E aí ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse, vá e diga para esse povo. Aí em casa você lê o resto, que você vai ficar assim, ó. Que missão. Que missão. Quanto mais perto da luz, mais você vê sujeira. Não porque a gente piorou, gente. Não é isso não. É porque agora a gente enxerga. Pedro, diante de Jesus, disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Lucas 5:8. Vamos conferir? Se é isso mesmo?
Eu acho que é, filho. Abriu aí, está errado? Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Paulo, no auge do ministério, diz: miserável homem que sou. Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E João, gente, o mais amado, Apocalipse 1:17. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vamos juntos? Caiu como se estivesse morto. Eu sou o primeiro, eu sou o alfa, eu sou o último, eu sou o ômega. Lá na criação, lá com Adão eu também estava. E aqui no final, no Apocalipse, eu vou estar também. Sabe o que Deus está dizendo? Para de bobeira, eu conheço tudo sobre a humanidade, eu até vivi como ser humano. Eu sei quem você é. E eu estou preocupado com o seu nível de erro. Eu estou preocupado com o seu nível de entrega. Posso ouvir pelo menos um glória a Deus? É como você entrega. Irmãos, para o ser humano, eu já tive contato com vários seres humanos. E como pastor, 26 anos, 27 anos, eu já dei intimidade a muita gente que não devia. E eu posso afirmar para vocês que a maioria das pessoas que eu dei intimidade, a equação não foi boa, porque intimidade gerou falta de respeito. Não é qualquer pessoa que está preparada para ver Davi traindo. Não é qualquer pessoa que está preparada para ver Moisés matando. E ainda levantar os braços dele numa batalha. Não é qualquer pessoa que está preparada para ver Pedro. Mas tem um que a intimidade tem que ser intensa. Esse você pode dizer tudo para ele. Se você tem necessidade de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, porque ele também receita remédio. Se for espiritual, Deus coloca psicólogos e psiquiatras também, homens, para nos ajudar de coisas fisiológicas. Eu aqui trato de espírito. Se eu já tentei tudo no espírito e nada deu certo, certamente preciso ajustar um hormônio, alguma coisa. O meu corpo tem deficiências também. Agora, eu não corro primeiro para o médico, eu corro primeiro para o altar. Estou dizendo que hoje você veio para o altar e não vai para o médico amanhã fazer o exame. Não é isso. Eu estou dizendo em termos de dependência. É lógico que se eu me sentir mal amanhã, eu vou ao médico, mas antes eu vou com o coração cheio de altar. Senhor, é teu, a doença também que veio aqui não é tua, tu podes tirar. Se for espiritual, se foi gerado de alguma coisa, se a minha alma gerou isso, eu repreendo. Entenderam isso? Eu corro para o altar nesse sentido, em confiar e depender mais de Deus. Mas eu vejo um milagre também quando Deus pega um homem ruim igual a mim e coloca com sabedoria para exercer cura sobre minha vida. Também vejo milagre. Nos médicos que operaram, eu sei da pastora, eu vejo milagre. Deus usar um puro para tocar no impuro e realizar uma cura. Isso é completamente de Deus. Só que a minha dependência está nele. E nele confiarei. Até para entender que o médico é simplesmente uma caneta que Deus está usando para escrever algo na minha vida. Nenhum poder seria te dado se o meu pai não te... Você falou na cara de Pilatos, você imagina Pilatos... Queria voltar no tempo, ser uma formiga, para estar ali no pé de Pilatos e olhar a cara dele na hora que Jesus falou isso. Nenhum poder você teria sobre mim se o meu pai não tivesse te dado. É uma consciência que vai além de tudo e que a gente tem que buscar. Intimidade gera reverência para quem entende quem é Deus.
Quanto mais intimidade com Deus e a gente entende Deus, isso me gera reverência. Eu não entro no templo mais de qualquer maneira, eu não chego mais a qualquer horário. Isso eu estou falando da parte cultural, mas eu estou falando de outras coisas também que eu não posso dizer porque é pessoal de cada um. E eu não sei o que cada um precisa, eu sei o que eu preciso para gerar, através dessa intimidade, uma reverência maior ao meu Deus. Porque se é uma coisa que eu tenho certeza que está acabando nesta terra, é o tempo meu de vida. Essa semana eu faço 56 anos. Ainda há pouco eu estava torcendo para ter 18 e tirar minha carteira, Guinaldo. No tempo em que cada tia dava um dinheirinho para a gente pagar a carteira. Diga misericórdia, irmãos. Está rindo de quê, Janaína? Ainda agora. E o homem na idade tenra, que tem um conhecimento das revelações de Deus, fazendo tanta besteira, ele escreve: a vida é só vaidade. Tudo é vaidade. A vida é como uma neblina, que logo o sol nascendo, ela se dissipa e acaba. Está acabando, irmãos. Não se preocupa com Jesus voltar, não. E se ele não voltar, nós vamos para ele. A vitória já é certa. Mas enquanto estejamos aqui, que não simplesmente fazemos o que a igreja faz, mas que sejamos o que a igreja é. Quantos estão entendendo? E isso não se revela no templo, isso se revela fora do templo. O que a igreja é não se revela aqui. Aqui a gente se junta para falar: pai, estamos aqui. E ele pega e fala: o Fábio já chegou já, e a Raquel já chegou já, e o Tiago já chegou já, e o Caio já chegou já, e o Jonas já chegou já. Rapaz, minha família está completa. Eita, liga o céu e terra aí, bota escada de anjo, bota anjo com um caderno na mão, vai recolhendo tudo, porque a minha família está junta, e a minha palavra diz que o meu povo, ó, quão bom e suave que o meu povo vive em união, é como óleo que desce. Então, o óleo representa unção. Todo mundo que está incapaz naquela igreja Casa e Vida, tem comunhão lá, despeja unção para capacitar os que não são. Amém, Jorge. É isso. Nem todo dia a gente está disposto, nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia. Aí sacode 10 aí, mas sacode mesmo agora com amor. Diga: a graça te basta, meu querido. E quer ficar feliz? Quer ficar feliz? Vamos fazer teu irmão ficar feliz aí, vamos fazer. Diz assim: tem uma notícia boa para te dar. O poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Ai, ele chegou todo torto, todo fedido. Ai de mim! Tá fraco? Reconheceu? Pega uma brasa viva aí, toca aí, esse agora vai falar de mim, vai sair direto daqui para pregar. E continua o texto dizendo lá em Isaías 6, continua dizendo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, tornem insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos e ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e as terras estejam em ruínas e devastadas, e o Senhor afaste-se dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como em Terebinto e como o carvalho, das quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Tirou o camarada com lábios impuros e colocou ele para pregar de cidade, que se não se converter e não mudar, vai ficar só o toco. Ou seja, vai ser o que aconteceu na saída do Egito, não vai entrar. E os rebentos, ou seja, cortou o toco, né? Vai nascer os rebentos, os galinhos. Ou seja, o futuro vai tomar o lugar daquilo que tu não quis viver com Deus. Diga misericórdia.
Tem algo tremendo e sobrenatural para todos nós vivermos. A vida no Evangelho não é chata, não é repetitiva. Pelo contrário, eu ouvi hoje de manhã o pastor Tiago falar que ela é feita de novidades de vida. Se ela está assim, alguma coisa está errada. E com certeza não é com Deus. A vida com Deus é uma aventura. Todo dia eu saio de casa. Quem é que eu vou encontrar querendo morrer? Quem é que eu vou encontrar querendo desistir? Quem é que eu vou encontrar aquele aluno que vai estar todo ruim? Quem é que Deus vai me usar para ser como uma mão resgatadora, como um helicóptero que desce em meio à guerra e pega os feridos e coloca e leva para o hospital? E a gente, viver com Jesus e viver o Evangelho é algo totalmente maravilhoso, é algo totalmente inesperado, é uma aventura todos os dias quando a gente acorda. A pergunta é, você está só fazendo ou está sendo? Porque se a gente só fizer, a gente vai cansar. Agora, se a gente for, todo dia acorda, Efésios 6, bota lá no banheiro. Veste aquela armadura lá. Pega o capacete. Vai botando tudo, vai escovando o dente, vai botando a armadura. Senhor, eu estou pronto. Se veja como um soldado de Cristo. Eu estou indo resgatar irmãos perdidos. Aquele pecador lá do meu trabalho, aquele que está querendo que eu seja demitido. Aquele demônio vai sair do cangote dele. É hoje que eu corto a cabeça em nome de Jesus. O Senhor dos Exércitos está indo já na minha frente. Aí eu acabo minha devocional, tomo aquele café, ajoelho e digo, Senhor, eu estou saindo de casa, mas vai na minha frente, entra no elevador primeiro que eu, e aí abre a porta do carona e diga, Espírito Santo, senta aqui comigo. E aí todo mundo vai te chamar de maluco, mas não importa. O reino de Deus é para os malucos mesmo. E aí tu parte, irmão, e aí certo do que o Senhor está indo na tua frente. E aí o dia se torna uma aventura, o teu trabalho se torna um lugar prazível, maravilhoso, fabuloso. Você não vai andar na rua olhando para a mulher, não vai ter tempo para isso. Você não vai andar na rua xingando quem buzina na tua traseira, porque você não vai ter tempo para isso. Você está ocupado, a tua mente está focada numa coisa. Eu sou aquele que fui perdoado. Eu sou aquele que a brasa viva tocou na minha boca, no meu coração, na minha pele. Eu sou aquele que Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Eu sou um resgatado e eu fui chamado para resgatar. Eu sou um resgatador, um reparador de veredas antigas. Eu sou aquele que fui chamado para dar sentido a uma geração. Aí o Evangelho passa a ter um outro sentido. Não só o de fazer, mas o de ser. Eu não funciono só quando precisa, eu estou o tempo todo ligado. Eu tinha um videogame que a bateria já não garrava. Para jogar, ele tinha que deixar ligado o tempo todo. Meu pai, essa conta de luz aí, rapaz. Não, pai, tudo bem. Às vezes ele tropeçava no fio, pai, no meu Atari. Eu acho que ele fazia aquilo para desligar, porque tropeçava e acabava o jogo. Tinha um então que eu queria virar, acho que era River Raid, um aviãozinho. Quem jogou isso aí? Ah, eu me confesso. Queria virar aquilo. Nós temos que ser igual a isso, sem bateria, sem o eu. Eu dependo dele. Se eu não estiver ligado na tomada, eu paro de funcionar. E aí vai surgir mágoa, vai surgir dor, vai surgir coisa que eu não quero ver, vai surgir sentimento que eu não quero sentir. E aí quem perde é o reino, porque eu chego aqui e não tenho o que pregar. E eu já disse para os pastores dessa igreja, nós não podemos pregar aquilo que a gente não é. Ou então pregue e diga, não sou. Mas não tem como viver e cobrar de alguém aquilo que você não é. Isso é anátema. Pregando o que não vive. De brinde, vendi uma propriedade, o dinheirinho está guardado e tal. Nani e Safira, Pedro olhou só pum. O que aconteceu, dona Edinaldo? Nani e Safira. Contaram causada, a Bíblia de hoje, de Péricles para os crias, né? Bíblias para os crias. Nani e Safira fizeram de causada com dízimo, brincando. O que aconteceu? Passou o cerol. Ainda vai dizer que Deus não é bom com a gente? Alguém pode levantar a mão agora e dizer obrigado, Senhor? Porque o início do pastor Rodrigo pedindo para agradecer me deu nervoso. Alguém pode gritar bem alto aí, Senhor, eu estou entendendo, obrigado. Alguém pode levantar a mão e gritar bem alto, ai de mim. E de mim também, Senhor. Revelação gera temor, gente. Quanto mais, como é que pode? É pastor, mas, irmãos, uma das coisas, vou descer do altar para falar isso. Não dá, aqui não posso.
Uma das coisas, tem criança, eu vou falar em código, tá bom? Tem coisas que a gente aprende em Revelação em Israel. Quando você vai lá, eu vou a Belém, eu gosto de ver o que é lá. Olha o que eu gosto de ver. O campo dos pastores. Eu gosto de ver só por uma questão. Vem pastor com vários rebanhos de tudo quanto é lugar. Eles se misturam tudo. E as ovelhas se misturam toda. Aí eu falo, fico olhando, né, Dedinaldo? Fico olhando, daqui a pouco um sai para um lado, outro sai para o outro, e as ovelhas saem atrás. Eu falo, como é que sabe? Hein? Como é que sabe? Se a ovelha não levanta nem a cabeça direito. Se levar elas perto de um lugar que a água faz barulho, ela não bebe água. Se não der comida, ela morre de fome. Se deixar ela andando em direção ao abismo, ela cai. Ela não tem rabo para espantar mosca. Não tem orelha para espantar o mosquito. Morde, bota ovo aqui, entra na cabeça, dá bicho na cabeça, sai matando, dando pancada de todo mundo. É um bicho totalmente dependente. Mas vem um pastor Breno, vem o pastor Dudu, vem o pastor Dudu, levanta o pastor Dudu com as ovelhas dele, vem o pastor Jorginho, e aí cada um vem de um canto, e um montão de ovelhas seguindo. E eu vou na frente assim, e a gente se encontra, e as ovelhas se misturam todas. Agora volta para o teu lugar. Quando volta para o lugar, as ovelhas minhas me seguem, as ovelhas dele seguem ele. Porque eu vou fazendo assim. O outro faz. O outro faz. Que bicho tosco. Mas conhece a voz do seu? Qual é a voz do nosso pastor? Do meu também, do nosso pastor. Como é que eu sigo a ele? Outras vozes confundindo. Como é que pode eu, estou falando, me perdi não. Sobreviver o que prega. Isso vale não só para pastor. Porque para mim, pastor aqui, todo mundo, levanta a mão aí. Todo mundo, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Eu vos consagro pastores. Sejam pastores, pronto. Porque pastor para mim é quem cuida de vida, não é quem tem cargo, não. Eu estou cansado de ver gente com cargo que não cuida de ninguém. Mas, Tatá, tu aprende um negócio lá. A gente quase foi, né, Tatá? Deram golpe na gente, a gente já perdoou. Nós vamos 2 vezes agora, em nome de Jesus. Recebe aí. O pastor, quando a ovelha para de dar lã, que a lã dela está pobre, que ela já está velhinha, falta vitamina, ela leva para um matadouro. O pastor não come a carne da ovelha dele. Como é que o pastor se deita com membro de igreja, faz filho com gente do louvor? Posso ouvir uma misericórdia aí? Aonde está o temor? Que temor é esse? Está uma bagunça, irmãos. Repita bem alto, muita gente fazendo. Sem ser. E é nessa que o amor está se esfriando. Por não conhecer a sua palavra. Terceiro e último ponto. O maior perigo espiritual não é sentir mais nada. O diabo quer que a gente tenha um coração totalmente cheio de cicatriz. Quem aqui já correu na rua ou brincou na rua de futebol, os meninos, e na hora de cruzar para o escanteio, aquele golzinho de chinelo, chutou o meio-fio, levanta a mão comigo e diga misericórdia. Estou sentindo, está me doendo aqui a coluna. Só eu ou mais alguém? Quem menina aqui já brincou de pique, caiu e ralou o joelho, que depois o sangue secou e ficou aquele cascão? Michele, levanta a mão e confessa. Aquele cascão dá uma coceira, não dá? Quando você coça o cascão, você sente a coceira passa? Porque a casca torna aquele local insensível. O diabo não quer levar sua gente para o inferno. Ele quer que a gente funcione insensível. Parada. Ali vai um homem de Deus. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. E é isso que a gente tem que resgatar e ensinar essa criançada, esses jovens, essas adolescentes aí que estão indo para a faculdade e ouvindo um montão de historinha. Presta atenção, hein? O melhor lugar para vocês se perderem é dentro da escola. Tá bagunça, hein? Cadê os meus vestibulandos? Levanta a mão aí. Levanta, Gisele, levanta. Cadê Letícia? Levanta. Quem mais aí? Melhor lugar de se perder é no meio do estudo, hein? Tá uma bagunça, hein? Levanta a mão para que tenha um jovem, um juvenil perto de você aí. Põe a mão na cabeça e diga assim, eu te abençoo. A Lara está ali também. Diga, em nome de Jesus, mente santificada. Nada de bagunça, não.
Irmão, eu sou do tempo que eu comprava presente para a pastora com dinheiro de capina de cemitério. Capinava o cemitério, dona Zizi, para pegar um dinheirinho e comprar bombom para a pastora. Hoje eu tenho aluno na faculdade com 40 anos, que ainda não saiu porque está no pai e na mãe. E a gente precisa proteger os nossos jovens, nossos juvenis, nossos adolescentes, porque nessa idade eles se acham. Quem já foi adolescente, levanta a mão aqui. Quem foi jovem, já levanta a mão aqui. Só eu? Não já nasceu velho, Fábio? Levanta a mão. Porque tu ainda é jovem. Bonitão. Engraçadinho. Fábio, qual a característica de um jovem? Ele se acha totalmente autossuficiente. Ele acha que ele sabe tudo. Quando você vê um adulto assim, ele ainda está na fase infantil. Acha que sabe tudo, que é autossuficiente. Ainda não amadureceu. A gente só amadurece quando a gente começa a perceber que, primeiro, não morre só quem fica velho. E segundo, que o fim é só uma questão de tempo. Aí você chegou na maturidade. Se eu tiver que acrescentar algo, é que a continuidade melhor para alguém depende do que eu sou melhor hoje. Aí você alcançou. O jovem quer pensar no hoje. E alguém precisa apontar o caminho. Não adianta ficar falando não, hein? Tem que apontar com exemplo. Porque falar, eles vão dizer assim, não, chato, pastor chato. Tem que apontar com exemplo. Mãe chata, tudo chato. Aí lá na frente vai dizer, se eu tivesse ouvido, se minha mãe tivesse puxado mais minha orelha. Sou só eu ou mais alguém aqui? Sou só eu ou mais alguém aqui? É assim mesmo. Então, irmãos, o maior perigo espiritual é o quê? Não sentir mais nada. Quem anda longe de Deus não chora, quem anda longe de Deus não se arrepende, quem anda não confessa. Quem anda longe de Deus não se examina. Mas quem está perto da presença vive dizendo, Senhor, ainda há áreas da minha vida que precisam da tua graça. Rapaz, você está falando com um camarada que acabou de sair da cadeia, e quando botavam pessoas lá para tomar conta dele, ele pregava e os caras se convertiam. Troca a guarda, por quê? Todo mundo que vai tomar conta de Paulo, ele prega e se converte. Quando sai de lá, que ele está no bem bom, sabe o que ele diz? Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas, e conhecerei, e eu conhecerei, como eu sou conhecido. Ou seja, o cara fala assim, eu não conheço nada de Deus. Se esse cara não conhece nada de Deus, posso ouvir um misericórdia aí, gente? O camarada que está lá todo cheio de fezes, preso com as pernas e os paus amarrados num pedaço de pau. Olha para lá e fala assim, Silas, vamos cantar? Cheio de chicote, cheio de xixi cocôando em cima deles. Estava no cárcere inferior. E o cara que bateu neles, tem um terremoto, o cara vai se matar. E o cara tem a maturidade espiritual de dizer assim, tá vendo? Olha lá, nós oramos, ela vai se matar. É a justiça de Deus. Ele fala, se mata não, rapaz. Nós estamos aqui, fugiu muita gente, mas nós estamos aqui. E tem um propósito nisso. Só sei que o cara que bateu neles, na mesma noite aceitou Jesus, e quando acabou tudo, levou eles para comer na casa dele. Chegou lá na casa deles, Paulo e Silas abriram a boca, o que aconteceu? Do bebê ao mais velho, tu e tua casa, toma isso para você aí, levanta a mão se tem alguém. Se sentindo injusto, falou, aproveita e foge. O que eles falaram? Vou voltar para lá. Porque se tem alguém que vai livrar a gente da cadeia, é o nosso Deus. E Paulo também, nesse ponto aí, mostra um pouco da... Eu sou cidadão romano, só saio de lá como tal. Vão ter que me absolver, me botaram na cadeia, vão ter que eu sou cidadão romano. A glória do Senhor vai ter que tocar na arrogância desses homens. Pode ouvir um glória a Deus? Agora, quem aqui, irmãos, tacaram o lixo aqui da igreja na obra?
lá no Chico Mendes. Eu estava com a pastora comprando argamassa. Daqui a pouco o pedreiro me liga: pastor, vem correndo que tem um monte de gente para te prender. Eu vim tremendo de lá aqui, não foi, pastora? Desci do carro aqui passando mal, porque se você matar alguém, você ainda pode ir para a audiência de custódia e ser livre. Mas se você está com lixo num parque ambiental, você vai preso. É um crime Tinha polícia, tinha guarda aí. Tinha tudo aí. Mas sabe quem Deus usou como voz profética na nossa vida? O vizinho que fuma e bebe. O vizinho que eu recebi de braços abertos. É o seu Nelson. Não foi nenhum político, não foi nenhum poderoso, não foi nenhum poderoso. Foi um homem aqui do lado. Esse homem eu conheço. É um homem de Deus. Semana passada, eles estavam aqui limpando. E aí o Eduardo gravou um vídeo e gravou fotos da gente limpando a calçada. E aí o fiscal que estava atrás falou assim: para tudo. Porque é incoerente. Um homem que limpa a calçada numa semana, joga lixo aí dentro em outra. Tem alguma coisa errada. Ele não mandou jogar esse lixo aí. Não vai para a delegacia e já registrou. Como é que chama, gente? Auto de infração, e tem um negócio que é advertência. Aí a menina falou não. Ele falou: então não registra nada. Posso ouvir um glória a Deus? Mas não estou exaltando isso não. Eu estou falando da minha pequenez mesmo. Eu vim tremendo. Estou preso. A pressão subiu. Ai, meu Deus do céu. Já vi eu e a pastora: ai, meu Deus, vou ser preso. O que vai acontecer comigo? Eu tenho curso superior. Mas acabou isso. Agora é célula comum. Ih, meu Deus do céu. Já vi eu sendo atacado pelos presos. Ao invés de eu estar falando: se eu estiver aqui preso, eu vou lá para o Bangu, vou pregar para todo mundo, os guardas vão se converter. Não pensei nisso. Se eu falar isso é mentira, não pensei. Eu pensei em livrar o couro humano aqui, preocupado com a minha vida. E o camarada diz assim: ainda não alcancei a estatura de varão perfeito. Mas como terminou esse camarada? Lembra, Fábio? Combati bom combate. Quem pode levantar a mão e dizer: eu vou terminar assim também. Terminar assim também. Então, gente, quem anda perto vive dizendo isso. Agora, levanta a mão e recebe aí. Esse ano não vai ser vencido por soberba, por sentimentos espirituais de superioridade, mas serão vencidos por corações rasgados diante do altar. Concluindo, pessoal, Isaías se viu imundo, mas Deus não rejeitou ele. O carvão da brasa viva do altar serviu para purificar e não para queimar e amaldiçoar. A culpa foi tirada, o pecado foi purificado. E antes de Deus perguntar quem há de ir por nós, primeiro Deus tratou o coração. Tudo isso aponta para Cristo. Jesus é o verdadeiro altar. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é quem toca nos nossos lábios nessa noite, no nosso coração, na nossa alma, e nos devolve a voz, nos devolve o sentimento, nos devolve o propósito de envio. Então, Igreja Casa e Vida, eu peço: não comece o ano preocupado com você, comece o ano se rendendo ao teu Senhor. Buscai primeiro o quê? E as demais coisas? Hoje não é noite de aparência, gente. Hoje é noite de quebrantamento. Hoje não é noite de performance. Hoje é noite de presença. Diga um aleluia aí. Agora olha para o teu irmão aí para terminar e diga: quem se aproxima da luz sai transformado. Quem se rende no altar começa o ano alinhado com o céu.